Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu me chamo Josué e você está no canal Palavras em Harmonia. E você é meu convidado especial para participar de mais um estudo bíblico que será realizado baseado em nossa escola bíblica dominical, o mais preciso, o nosso terceiro trimestre do ano de 2026, que nos traz um título geral: da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. E hoje o nosso plano de aula está baseado na lição de número 3. E o propósito do nosso canal é trazer para você os 3 objetivos que precisam ser alcançados dentro desta lição. E para isso usaremos a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. O título da nossa terceira lição desse trimestre: a graça que alcança todas as nações. O nosso textuário diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. A nossa verdade prática diz: é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela encontra-se em Atos 15, versículo 1 ao 5, 28, 29, do 36 ao 39. E você pode ler todo este capítulo e entender o descorrer dos acontecimentos nas viagens de Paulo, nos Atos dos Apóstolos e o que aconteceu como exemplo e base para nós hoje dentro da igreja primitiva. Lerei apenas o versículo 5 para você entender que alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhe que guardassem a lei de Moisés. Isto trouxe grandes problemas para a igreja primitiva e foi necessário que houvesse intervenção dos apóstolos, dos líderes das igrejas e entrasse em um concílio, uma reunião para tratar destes assuntos. Mas afinal de contas, quem eram os fariseus? Ou quem são os fariseus? Quando paramos para analisar e entender quem era esses fariseus, ou quem são os fariseus, nós vamos entender que os fariseus não são exatamente aquelas pessoas más, como é pregado. Por quê? Fariseus são aqueles que são extremamente zelosos à lei de Moisés e à Torá. O próprio apóstolo Paulo, ele se identificou como um fariseu. Quando você vai lá para o livro de Atos, no capítulo 22 e o versículo 23, o próprio Paulo, ele se defendendo e que ele foi instruído aos pés de Gamaliel. E quando avançamos ainda mais um pouco para o capítulo 26, o versículo 5, Paulo ele mostra e diz que ele era fariseu, que ele foi fariseu, que ele viveu fariseu. Ou seja, a questão de ser fariseu não traz em si todo o mal, mas mostra pessoas zelosas pela lei de Moisés, pela palavra de Deus. Aí você me diz assim: irmão Josué, mas Jesus ele atingiu os fariseus. Sim, Jesus ele se levantou contra os fariseus, mas contra a hipocrisia. Fariseus hipócritas que se sentiam maioral e melhor do que todos, mas que pregavam uma doutrina ao qual nem eles mesmos praticavam. Então o problema de ser fariseu não é a questão de ser zeloso pela lei, mas é porque ser um religioso hipócrita, onde você se sente melhor do que outras pessoas, mas nem mesmo você vive aquilo que você está pregando. Mas vamos para frente, vamos entender a nossa lição, vamos entender os objetivos que precisamos alcançar. Por isso que eu li esse versículo 5 da nossa leitura bíblica para você entender o problema que estava acontecendo ali naquela região
no período da igreja primitiva e no avanço da obra missionária. Por isso que alguns, porém, da seita dos fariseus tinham crido e levantaram dizendo que era necessário circuncidar-se. E nós vamos entender dentro desta lição, por isso que o título dela nos traz a graça que alcança todas as nações. E nós vamos ver e entender e aprender que nós somos salvos através da graça que há em Cristo Jesus e não por mérito humano. Vem para a lição, você vai gostar e você vai entender. Como eu já falei para você, o objetivo da nossa lição e desse quadro no nosso canal é trazer exatamente os 3 objetivos da lição. Vou passar aqui para você os 3 e vamos discorrer cada um dos 3 objetivos durante a nossa aula. Primeiro objetivo: analisar como a graça sustenta a unidade da igreja em Atos 15. Segundo objetivo da nossa lição: examinar biblicamente a salvação pela graça como oferta universal de Cristo. E o nosso terceiro objetivo é incentivar a busca constante do trono da graça. Nós vamos usar cada ponto específico da nossa lição. Mas é necessário nós entendermos o contexto geral e a introdução do nosso plano de aula. A introdução. A expansão do evangelho entre os gentios trouxe grande alegria à igreja, mas também revelou um dos primeiros desafios doutrinários do cristianismo. Com o retorno de Paulo e Barnabé à Antioquia da Síria, após a evangelização lá da Ásia Menor, surgiu uma controvérsia que ameaçava a unidade da fé. A salvação estaria condicionada à observação da lei de Moisés? Surge essa pergunta. Cristãos oriundos do farisaísmo passaram a exigir a circuncisão dos gentios convertidos, provocando um debate decisivo sobre a natureza da graça. Diante desta crise, a igreja buscou discernimento espiritual e fidelidade às escrituras, culminando uma decisão importante no Concílio de Jerusalém, que mostrou que a graça de Deus alcança todas as nações. Quando Paulo voltou da sua viagem, nós olhando para o nosso plano de aula de todo esse trimestre, nós entendemos que houve um chamado aos gentios, consequentemente nos mostrou a porta que foi aberta aos gentios, e dentro dessa terceira aula nos mostra que a porta, o chamado aconteceu, a porta se abriu, mas que era necessário entender como era que se dava esta salvação, porque muitas pessoas ainda hoje creem que é através de seus próprios méritos. Já passamos em algumas situações para você que nós, como seres humanos, nós não temos condições de barganhar com Deus a nossa salvação. A salvação ela é um dom, um presente dado por Deus. E nós vamos entender isto hoje, você vai entender hoje, dentro do nosso plano de aula, nesses maravilhosos objetivos. Primeiro tópico da nossa lição, para nós entendermos o objetivo, é quando a graça preserva a unidade da igreja. Foi necessário que acontecesse um concílio em Jerusalém para sanar essas dúvidas, ao qual falamos aqui atrás, dos judaizantes, dos fariseus, que estavam exigindo. Meus amados, os judaizantes são aquelas pessoas que são zelosos pela lei e que até hoje não aceitam Cristo como Redentor. Eles estavam se convertendo ali na igreja primitiva e eles estavam instigando, cobrando a liderança que era necessário que as pessoas passassem a observar a lei de Moisés, a se circuncidar, para então assim ter direito à salvação. Só que, quando Jesus traz a nova aliança e nos mostra o plano de salvação,
não é mais por observância à lei, mas é através da graça que é em Cristo. Então, os líderes da igreja, quando encontraram esse problema, eles precisaram fazer esta reunião. E nós vemos que, sob a liderança de Tiago e a direção do Espírito Santo, a igreja reconheceu que a salvação ela alcança todas as nações pela graça. Se você voltar às nossas aulas anteriores, você passa a entender que quando o propósito de Deus entrou em ação através das viagens missionárias de Paulo, mostrando e expandindo o reino de Deus através da pregação em Cristo Jesus, a gente vê que realmente as nações foram alcançadas. Mas para que essas nações sejam instruídas, elas precisam entender que foi pela graça de Deus e não por méritos humanos. Então, consequentemente, dentro dessa reunião, desse concílio ali em Jerusalém, Pedro também ele diz o seguinte, olha, sem fazer distinção entre judeus e gentios, Deus purificou os seus corações pela fé. Veja que maravilhoso. Enquanto um grupo de judeus zelosos pela lei, não entendiam como funcionava o plano da graça salvadora de Cristo, foi necessário que os líderes da igreja se reunissem para trazer esses exemplos claros e mostrar à igreja como que funcionava o plano da salvação. Então, depois do exemplo de Tiago, de Pedro, nós vemos Paulo, que ele trouxe ainda para aquela reunião os seus relatos do que Deus tinha feito nas suas viagens missionárias. Então, olha, em seguida, Paulo e Barnabé relatam como Deus confirmou a missão gentílica por meio dos sinais e prodígios, milagres com a cegueira lá daquele mágico, cura lá em Listra e o livramento de Paulo lá no seu apedrejamento. Ou seja, além disso, destacam que os gentios foram salvos pela graça sem a exigência da lei. Meus irmãos, eu quero parar um pouquinho aqui, que vocês possam grifar na sua revista essa questão aqui, sem exigência da lei. Quando Paulo relata tudo o que aconteceu e mostra tudo o que aconteceu, e no finalzinho ele diz que os gentios foram salvos, sem precisar da exigência da lei, isso aqui não abre um precedente, não abre um parênteses para que hoje eu possa querer adquirir a salvação de qualquer forma, sem nenhuma cobrança, sem nenhuma exigência. Ah, não, se Paulo falou que os gentios foram salvos sem exigência da lei, então nós aqui também podemos viver de qualquer maneira, andar de qualquer maneira, e de qualquer forma nós iremos alcançar a salvação? Negativo. Não é assim que funciona. Porque Paulo, quando ele fala aqui sem exigência da lei, foi exatamente para combater aquilo que estava acontecendo ali em Atos, lá no versículo 5, que as pessoas estavam dizendo, gente, para ganhar a salvação você precisa se circuncidar. Para ganhar a salvação você precisa observar a lei de Moisés. E Paulo, nos seus exemplos, ele nos mostra que os gentios foram alcançados pela graça sem a exigência desta lei. Mas quando nós olhamos para hoje, nós precisamos sim andar de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos observar os mandamentos do Senhor. Nós precisamos andar separados do mundo, rejeitando as coisas que são preparadas para o mundo. Então, quando Paulo diz que é sem exigência da lei, não quer dizer que a salvação ela é adquirida de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Existe sim uma diretriz, um caminho, umas regras a ser seguidas, mas que o plano da graça salvadora de Cristo ela não se limita à circuncisão e nem à lei de Moisés. Então, ensino e lição para nós dentro deste objetivo. A unidade da igreja não é construída sobre
tradição humana, mas sobre a graça de Deus. Lição prática para você. Hoje também existem muitas opiniões que podem dividir a igreja, porém, quando colocamos Cristo no centro, a graça promove união, humildade e comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. E preste atenção, irmãos. Aonde a graça une, a religiosidade tenta separar. Cuidado. Vamos ao nosso segundo objetivo dessa lição e que Deus possa nos abençoar. Examinar biblicamente a salvação pela graça como oferta universal em Cristo. Mas o que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Efésios capítulo 2, o versículo 8, deixa claro que a salvação é um dom de Deus. Vamos ler? Vamos para a Bíblia? A versão que estaremos lendo trata-se da Almeida, Revista e Corrigida. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém é salvo por obras, méritos ou religião. Judeus, gentios, eles recebem a mesma oportunidade de salvação em Cristo Jesus. Esse objetivo ele vem nos ensinar que a graça ela é suficiente para salvar qualquer pessoa que crê em Jesus. Nós vamos novamente para a nossa revista para estarmos entendendo os objetivos dentro do plano de aula. Segundo parágrafo da nossa lição: um presente de salvação para todos. Para entendermos esse presente e entendermos esse objetivo, que é examinar biblicamente a salvação pela graça e como oferta universal, precisamos entender que ela é um dom imerecido. Não é obras nem méritos, mas é um dom, uma dádiva, um presente de Deus ao qual não merecemos. E diz assim, vamos lá: dom imerecido, não por obras ou méritos, mas por amor e misericórdia. A lei revela o pecado, mas não salva. Você consegue entender isto? Por isso que houve a necessidade de acontecer este concílio em Jerusalém, essa grande reunião que comportava, que exigia a presença dos líderes da igreja para fazer a população entender que a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, ela revela o meu erro, ela mostra o meu pecado, mas ela não tem poder para salvar. A lei mostra meu erro, mas a única forma de conseguir salvação é através do dom imerecido, através da graça oferecida por Cristo Jesus. Por isso, nós precisamos entender este objetivo biblicamente e aprender que é um presente de salvação para todos. E esse presente nós precisamos entender e ensinar em nossas aulas e pregar o Evangelho mostrando que Jesus Cristo, Ele é este presente. Olha só, Jesus Cristo como a manifestação da graça. A graça, ela alcança sua plena expressão na pessoa de Cristo Jesus. Não adianta eu falar de graça salvadora, não adianta eu falar de favor imerecido, se eu não colocar como representação expressiva, eu não posso apresentar manifestação aleatória como a graça salvadora se não for Cristo Jesus. Entenda isto. Sabe por quê? Você consegue entender? Porque quando eu apresento Jesus, a graça em Jesus, ela não só apenas perdoa, mas ela justifica, ela transforma. Quando eu aprendo a receber o favor imerecido de Deus através de Cristo Jesus, eu passo, meus amados, por essa transformação de dentro para fora.
aonde eu passo a ser uma nova criatura, sem precisar observar e nem seguir ritos. Quando nós olhamos para os judaizantes e para os fariseus, eles ainda não tinham sido alcançados na sua mente a clareza de como funcionava a graça. Na lei de Moisés, em que a palavra de Deus ela nos orientava a que todo escravo, todo estrangeiro, todos aqueles que fossem se integrar àquela comunidade judaica, eles precisariam passar pela circuncisão. Era necessário, era uma obrigação ser circuncidado para fazer parte daquela comunidade. Todos aqueles, segundo o ensinamento da época, que não fossem circuncidados, não eram aceitos no seio daquela comunidade. Então, os judaizantes desta época, que rejeitavam que não fosse pela circuncisão, eles entendiam que assim como for ensinado que as pessoas precisavam ser circuncidados para estar no seio daquele povo, da mesma forma a salvação precisaria ser desta mesma forma. Então foi necessário que, biblicamente, os líderes da igreja mostrassem que a graça salvadora não está baseada na lei, porque a lei mostra o pecado, a lei mostra os erros, mas a salvação não está na lei. Por isso que nós devemos entender que em Cristo a graça não apenas perdoa, mas justifica, transforma e conduz o crente a uma vida piedosa, não meramente aparente piedosa, mas uma vida realmente piedosa em Cristo Jesus. E precisamos entender que a graça, ela é para todos os povos sem exceções. Você entende, na lição passada, ao qual Paulo estava pregando para o povo, e quando ele fez o apelo, os judeus começaram a levantar-se, a rejeitar a palavra de Deus, porque Paulo estava ensinando a graça em Cristo Jesus, e o povo estava instruído na lei de Moisés e não aceitaram. E de repente os gentios ali presentes aceitaram, desejaram mais e mais a palavra de Deus. Aqui nos mostra que a graça é para todos os povos sem exceções. Ou seja, o concílio que aconteceu ali em Jerusalém confirmou que a salvação não exige observância da lei mosaica. Grifa, da lei mosaica, sendo oferecida igualmente a judeus e gentios pela graça mediante a fé. Atos capítulo 15, o versículo 11. Em Cristo não há barreira étnicas, culturais ou religiosas. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor será salvo. Aplicação prática para mim e para você nesta lição maravilhosa. Devemos anunciar o evangelho para todos, sem preconceitos, entendendo que Deus deseja salvar pessoas de todas as nações e classes sociais e culturais. Frase para você. A graça não escolhe quem merece, ela alcança quem crê. Objetivo 3 da nossa lição: invocar e buscar constantemente o trono da graça, baseado em Hebreus capítulo 4, versículo 16. O trono da graça está sempre aberto para aqueles que se aproximam de Deus com fé. Quando nos aproximamos do trono de Deus com fé, ali nós encontramos misericórdia, perdão, direção e fortalecimento. A vida cristã depende de uma comunhão constante com Deus. Esse é o terceiro objetivo. Buscar constantemente o trono da graça. Vamos para a lição? Para o nosso terceiro tópico? E assim entendermos esses três objetivos
da nossa lição. Crescendo em graça. Eu poderia colocar um ponto de interrogação aqui nesse primeiro subponto aqui do nosso terceiro tópico e colocar assim: como nos aproximar da graça? Como nos aproximar do trono da graça? Crescer na graça e no conhecimento de Cristo pressupõe amadurecimento espiritual contínuo. O terceiro objetivo dessa lição, ele estimula que você tenha um sentimento de aprendizado constante. Nunca sabemos o bastante. Nunca temos conhecimento o bastante. Quanto mais aprendermos, eclesiasticamente falando, é melhor para nossa saúde mental e espiritual. Você já percebeu que os verdadeiros mestres nunca deixaram de ser aluno? Você já parou para pensar? Os grandes pensadores da história, quanto mais eles tinham conhecimento, quanto mais eles eram reconhecidos pelo seu conhecimento, mais eles profundavam, mais eles se aprofundavam e procuravam ainda mais conhecimento. Por isso que o terceiro objetivo da nossa lição hoje é nos incentivar a buscar conhecimento constantemente. Assim, o acesso ao trono da graça ocorre com confiança, não fundamentada em méritos humanos. Quando nós crescemos na graça constantemente, buscamos conhecimentos constantemente, nós vamos entender que a graça, ela não é fundada por mérito humano, entendeu? Quando eu entendo isso, eu passo a aprender a ser totalmente dependente de Deus, dependente do Espírito Santo. E eu passo a entender que em Cristo está a minha esperança de salvação, que em Cristo está o caminho da minha redenção. Então eu não precisaria de leis mosaicas. Olha, quando nós falamos a respeito de Novo Testamento e Antigo Testamento, em hipótese alguma, nós rejeitamos o Antigo Testamento. É tanto, meus amados, nós cremos tanto na palavra de Deus que no Antigo Testamento ele registra as promessas do Messias. No Antigo Testamento, ele já começa a registrar a grande, gloriosa volta de Cristo. E detalhadamente nos explica em Daniel e Ezequiel, juntamente com o Apocalipse. Então, em hipótese nenhuma, nós rejeitamos o Antigo Testamento. Mas para mérito de salvação, quando Cristo ele veio não para quebrar a lei, mas ele nos trouxe uma nova aliança. E ele vem nos mostrar que a redenção humana só pode ser alcançada pela graça que há em Cristo Jesus. Então, nesse terceiro objetivo, o incentivo para mim e para você é crescer na graça constantemente, buscando sabedoria que há em Cristo Jesus e que nós venhamos entender que nossos méritos humanos não são suficientes para nos proporcionar redenção, senão em Cristo Jesus. Ao nos aproximarmos de Deus, recebemos misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual e a capacitação para vivermos segundo a sua vontade. Aí sim, quando eu paro de acreditar em minhas próprias capacidades e passo a me entregar a Deus, Ele nos capacita para assim termos forças, sermos fortalecidos, sermos transformados e assim andarmos de acordo com a sua vontade e entender o seu plano da redenção. A conclusão dos objetivos da nossa lição dessa terceira aula. Primeiro, entender que a graça mantém a unidade da igreja. E segundo, entender que a graça
Ela oferece salvação para todos. Não há acepção de pessoas. Mas quando nós colocamos todos grifado nesta frase, é todos aqueles que creem em Deus e aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E terceiro objetivo é entender que a graça fortalece quem busca a presença de Deus diariamente. Diariamente. Assim como eu me comunico com meus familiares diariamente, a minha comunicação com Deus através de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, ela precisa ser diariamente. Uma pergunta desafiante para você. Será que você está vivendo a graça de Deus ou ainda questiona os propósitos de Deus baseado nos seus próprios méritos? Pense um pouco. E que Deus te abençoe. Já deixa um like nesse vídeo, dá um gostei, compartilha, se inscreve em nosso canal e você é sempre muito bem-vindo. E eu ansiosamente te aguardo para a nossa próxima aula e que Deus te abençoe e fique com Deus, que é a base de tudo em nossas vidas.